Excelência, excelentíssima senhora desembargadora, presidente dessa turma criminal, doutor Ivete Caldas, ao excelentíssimo senhor desembargador, doutor Jefferson Assis, ao desembargador, doutor Antônio Címaro, ao desembargador relator, doutor Álvaro, ao nobre representante ministerial nessa solenidade, ao diretor da Câmara Criminal, servidores, ao desembargador, doutor Lorival Almeida Trindade, eu cumprimento todos, e também o doutor Lorival, que recentemente deixou a presidência desse tribunal, e de fato tenho certeza que os advogados criminais sentiram falta também sua participação nas sessões, tendo em vista sempre, como também é comum essa turma criminal que o senhor agora integra, a forma cordial e legalista, garantista, que Vossa Excelência sempre nos recebeu, e a todos os advogados. Veio do quinto constitucional e soube realmente também incorporar muito bem essa função de julgar. Porque julgar alguém não é se colocar acima de quem está sendo julgado. De fato, julgar alguém é esse poder de se apequenar, de entender que não são só papéis e documentos, e que mesmo aqui, no julgamento por videoconferência, é importante sim se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, não é só dor, a dor não é só dele, a dor passa a ser nossa também. Então, a gente sabe que o juiz exerce uma função anômala quando ele o faz como administrador, mas recebe os cumprimentos desse membro da defesa aqui, porque Vossa Excelência também, como administrador, já, de certo modo, acho difícil ter superado como julgador, mas se aproximou muito disso e entra, tenho certeza, para a história aí das administrações que nós já tivemos aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. Excelências, o caso em tela gira em torno de um habeas corpus, e não é muito comum da gente perceber aqui casos como esse, que nós diríamos que é o chamado um habeas corpus colateral, um habeas corpus profilático. Um habeas corpus que não tem a função de libertar, doutor Jefferson. Mas a discussão aqui, ela também é parecida com a discussão travada pela nobre advogada que me antecedeu, em relação a dois eixos da física, o tempo e o espaço, e que como isso influencia o próprio processo penal, o inquérito policial. A gente tem aí, doutor Álvaro, um inquérito policial que já tramita há quase 3 anos numa investigação pela suposta prática de homicídio. Não é comum, poucas vezes em minha advocacia, já são quase 15 anos, doutor Álvaro, eu conheço também de suas atuações no Tribunal do Júri, desde a época que eu também iniciei ali nas sessões de julgamento. Não é comum a gente querer, nós buscarmos travar, trancar um inquérito policial em sede de acusações dolosas contra a vida. Não por acaso a jurisprudência dessa turma criminal dos tribunais superiores é no sentido de que o habeas corpus, para trancar, arquivar inquérito policial, é medida totalmente excepcional, possível nos casos em que realmente a ausência de justa causa formal, o fumus comis delicti, os indícios suficientes de autoria e materialidade sejam evidentes. Seja evidente essa ausência, seja manifesta, teratológica seja a investigação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que superar alguns paradigmas e afastar realmente essa discronia ilegal que existe hoje no processo penal. Porque por mais que não exista um prazo a ser pesado num ponteiro de um relógio ou num calendário, um prazo objetivo para a investigação, é verdade que o inquérito policial tem que terminar num prazo de 30 dias se o investigado estiver solto, ao menos é isso que prevê o artigo 10 do CPP, será que, ainda que em liberdade, quando o inquérito policial dura quase 3 anos, sem nenhum indício de autoria, claramente no direito penal subterrâneo, no direito penal mesquinho, que ataca apenas as comunidades carentes, num processo penal que é utilizado como instrumento para assegurar o interesse de uma seguradora, de uma grande empresa, em detrimento do negro, em detrimento do pobre,
em detrimento de um sujeito que é um alvo fácil. É uma presa fácil para esse direito penal que só pica quem está descalço. Porque, doutor Lorival, doutor Jefferson, são 3 anos de investigação. Os extratos comprovam aí que os autos do inquérito vão para o Ministério Público, volta para a Delegacia de Homicídio de Atlântico. Vai para o Ministério Público, retorna. Qual é o fato aí para a gente fazer esse revolvimento fático, doutores desembargadores? Rapidamente, fazer essa construção sem exame aprofundado de prova, porque isso não cabe no habeas corpus. Mas imagine que eu tenho um amigo, esse amigo tem uma filha que ele não registrou, o amigo fala para mim que quer fazer um seguro de vida porque estava sendo ameaçado de morte, ele me coloca, pede para me colocar como beneficiário, todas as mensagens travadas no WhatsApp entre os dois foram juntadas ao inquérito pela defesa, revelando que o investigado disse que não queria ser beneficiário desse seguro. O amigo o coloca como beneficiário, tem ligações feitas para a seguradora com a voz da vítima, colocando o paciente como beneficiário desse seguro de vida. O seu amigo é vítima de um homicídio na Vasco da Gama, isso em 2019, início de 2019, e a partir daí, o beneficiário do seguro, por conta de um boletim de ocorrência feito pela seguradora, que entrou com ação, ou melhor, que contestou a ação civil, não querendo pagar o valor da pólice, o inquérito policial instaurado sem qualquer indício de autoria. Claro que eles tinham que ser coletados durante uma investigação que já dura 3 anos, sem laudos. Todas as testemunhas, por exemplo, tem o William, que é ouvido, que é uma testemunha presencial, diz que os autores do fato foram um sujeito branco e um outro negro, baixo, sendo que o paciente é forte, alto e também negro. Quer dizer, não tem uma testemunha que afirme, nem os parentes da vítima dizem que ele foi o autor do fato, apenas afirmam que ele era beneficiário. Porque nas conversas travadas, a vítima dizia que colocou o paciente como beneficiário porque não confiava na família e queria que o dinheiro fosse entregue todo para a sua filha, que ele não tinha registrado. Então, eu não quero fazer uma cognição exauriente nesse habeas corpus, não é a finalidade, mas se já tem indício suficiente de autoria, por que essa investigação não terminou em quase 3 anos? Eu mesmo tive algumas audiências com a doutora Armênia, que é a promotora da vara do júri, responsável por esse inquérito, e por várias vezes ela disse que encaminha novamente os autos para a polícia porque não há fundadas razões, não há indício suficiente de autoria. E a presunção de inocência pulsa na medida porque enquanto o tempo vai sendo superado, enquanto há essa destemporalização e a própria desembargadora, ou melhor, a procuradora que o doutor Álvaro conhece bem, doutora Cleusa Boida, que já nos acompanhou em várias sessões de julgamento no Tribunal do Júri, ela dá um parecer final, doutor Lorival e doutor Jefferson, que tem várias decisões contra o excesso prazal também, dizendo o seguinte, ela diz, ela junta a jurisprudência. Por fim, afigura-se prudente fixar prazo para a conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, pois o prazo transcorrido até aqui indica a iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade que poderia caracterizar, de forma superveniente, o constrangimento legal. Então, já são 2 anos, ou melhor, quase 3 anos de uma investigação sem denúncia, o procedimento do júri é escalonado, ainda que imaginássemos, sem sucesso, que houvesse justa causa no futuro superveniente, quando esse sujeito vai ser julgado? Então, será que o simples fato dele estar em liberdade afasta um constrangimento legal? Ou não há consequências naturais, estigmatizações, pelo simples fato do sujeito ser investigado? Doutor Lorival, doutor Jefferson, em Cápica, nós vimos que aquele acusado vai para um porão com um oficial de justiça e quando ele passa, todos os sujeitos que lá estavam naquele porão se abaixam e ele pergunta para o oficial de justiça: por que esses sujeitos estão assim, batendo continência para mim? Porque o oficial diz: porque eles são réus, porque eles são investigados. E essa simples condição traz uma estigmatização, também já disse Cordeiro, uma estigmatização moral e material para esse sujeito. Então, até quando
Até quando pode durar esse inquérito? Nós tivemos um caso aqui, por exemplo, com o STJ, até um advogado baiano atuou no caso, o STJ trancou o inquérito e acusações de crimes contra a ordem tributária em valores vultuosos, montantes realmente extensos, grandiosos, justamente porque o inquérito não terminava após 2 anos. Mas será que porque Denilton ele não tem todo esse poder econômico, a gente pode voltar para toda essa estrutura enraizada, por vezes, na delegacia de polícia, essa estratificação social que existe, onde há uma vigilância muito maior para quem é negro, para uma comunidade carente? Isso é enraizado na sociedade brasileira. Mas será que nós, autoridades policiais, temos que ser refém das circunstâncias? Sei que há muitos casos para investigar, mas também há vidas em jogo aí. E há o interesse de uma seguradora, que se nós analisarmos o processo civil, doutor Lorival, a seguradora diz, eu não estou dizendo que ele foi o acusado, ele foi o autor desse homicídio, mas a gente tem que concluir o inquérito para poder pagar essa indenização. A própria seguradora anda realmente em passos rasos para não se arriscar a afirmar que ele é responsável pelo fato, ou seja, o processo penal ou o inquérito policial passa a ser utilizado como um instrumento civilista para impedir pagamento de indenização à míngua da liberdade e dos direitos de alguém. Porque é uma investigação que já dura 3 anos sem nada. E eu continuo protelando inquisitoriamente uma persecução que nunca vem. É o que Rui Cunha Martins diz. Esses cadáveres adiados, inquéritos cartáceos que se protelam no Brasil, justamente porque com essa síndrome do imperador, o que é que os delegados de polícia fazem? Eles protelam o inquérito porque sabem que se o investigado estiver solto, por vezes vão existir promotores de justiça para deixar lá correndo mesmo, por anos e anos. Anos e anos. É como aquele filho mal educado que fica testando o pai todo dia, em busca de limites que nunca são impostos, disse Rômulo de Andrade Moreira. Mas Vossas Excelências são os últimos aqui na Bahia. E Vossas Excelências são os últimos. E são os últimos também porque são certos. Não apenas são certos porque são os últimos. Vou encerrar. Vossas Excelências têm uma história de decisões, como o doutor Jefferson, que não aceita realmente o excesso prazal, como o próprio doutor Lorival, doutor Ivete, doutor Cima, uma experiência de doutor Álvaro no tribunal do júri, de compreender facilmente que um caso como esse não vai à frente e que no futuro eu posso estar aqui frente a uma absolvição se vier a ter denúncia, porque nós nem sabemos se essa declaração petitória, se essa denúncia vai ser ofertada pelo titular da ação penal. Então é por tudo isso que a defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus para trancar esse inquérito policial ou, subsidiariamente, dar um prazo para que ele possa ser encerrado, porque o paciente deixa de poder trabalhar, deixa de poder exercer suas atividades, é músico, não pode realmente se expor, porque há uma investigação por um crime que nem de maneira indiciária há elementos capazes de entregar uma justa causa ou afirmar que ele teria sido o suposto autor do fato. Muito obrigado, Excelência. Pois não, doutor Ivan. Nós que agradecemos a Vossa Excelência. Retorna a palavra ao eminente relator.